No dia 18 de outubro de 2005 acordei às 5h30 da manhã, mas não pude ir trabalhar. Sentia-me muito fraca e tonta, sequer conseguia me mover ou me virar na cama, pois a presença do Senhor dentro de meu quarto era muito poderosa. Eu tremia, sentia eletricidade por todo o meu corpo. O Senhor apareceu para me buscar um pouco antes das 8, já que lembro que o relógio marcava 7h48 quando vi pela última vez, e logo depois disso ele chegou. Ele me saudou e disse que deveríamos partir, pois o tempo passa muito rápido. Levantei-me e começamos a caminhar. O caminho que percorríamos nesse dia era muito diferente do caminho que fizemos na outra vez, apesar de nossas pernas se moverem como se estivéssemos caminhando, na verdade nós flutuávamos. Enquanto caminhávamos, Jesus me disse que todos os pecados são malignos e não há diferença entre pecado pequeno e pecado grande. Todos os tipos de pecado levam à morte, não importa que pareça pequeno ou grande. O Senhor me avisou que estávamos indo visitar o inferno novamente e me perguntou se estava atemorizada. Então respondi que sim, eu estava com medo. Ele disse que o espírito de medo não vem de meu pai ou de mim, mas sim de Satanás. O medo faz com que você faça coisas que irão levá-lo ao inferno. Sem fé é impossível agradar a Deus e o medo é o oposto da fé. É óbvio que o medo não agrada a Deus, pois destrói a fé da pessoa. Durante todo o tempo em que caminhávamos íamos lado a lado e assim que chegamos no portão do inferno, ele tomou minha mão e a segurou todos os segundos em que estivemos lá. Eu fiquei muito feliz quando o Senhor tomou minha mão, pois a firmeza de sua mão removia todo o medo dentro de mim. O lugar continuava do mesmo jeito, nada havia mudado desde a primeira vez que estive lá. Haviam moscas, vermes, muito calor, o cheiro fétido, esqueletos, barulho, tudo exatamente como na primeira vez. Passamos pelo mesmo portão horrível de antes e então o Senhor me levou a um certo grupo de pessoas. Nesse grupo vi várias pessoas que conheci quando eram vivas na terra. As pobres pessoas estavam num estado terrível, elas pareciam miseráveis e em grande agonia, mas o pior de tudo era a falta de esperança em suas faces. O Senhor apontou para uma mulher de meia-idade a qual conheci em vida. Ela havia falecido em um acidente de carro no começo de 2005. Fiquei chocada ao ver aquela mulher no inferno, pois todos nós a conhecíamos como uma pessoa temente a Deus e que o amava muito. O Senhor disse que aquela mulher o amava e ele também a amava, ela havia servido o Senhor em vida, ela levou muitas pessoas a Cristo e ela conhecia a palavra muito bem. Ela sempre foi atenciosa para com os pobres e necessitados, ela sempre os ajudava de todas as formas possíveis. Ela foi uma boa serva do Senhor em praticamente todos os sentidos. Essas palavras vindas do Senhor me deixaram ainda mais chocada e então perguntei o porquê dele ter permitido um servo seu ir parar no inferno. O Senhor olhou para mim e disse que essa senhora havia acreditado no engano de Satanás. Apesar de ela conhecer muito bem as Escrituras, ela acreditava na mentira de Satanás de que havia diferença entre pecado pequeno e pecado grande. Ela acreditava que um pecadinho não haveria de levá-la ao inferno, já que era cristã. O Senhor continuou dizendo: eu a avisei várias vezes e a exortei a parar de fazer aquilo, mas ela sempre achava que aquilo que praticava era insignificante e concluía que meus avisos não eram nada mais do que seu próprio sentimento de culpa. Teve uma época que ela parou por um tempo, mas logo depois se convenceu de que o aviso não vinha de mim e sim de sua própria voz interior, pois aquele pecado era muito insignificante para ofender o Espírito Santo. Pedi novamente ao Senhor para me contar qual era o pecado que essa mulher havia cometido e ele respondeu que essa mulher tinha uma amiga que era enfermeira no hospital Osakati. Todas as vezes que essa mulher ficava doente, ela não ia ao hospital a fim de não pagar as taxas como todo paciente faz. Ao invés disso, ela pegava o telefone e pedia à sua amiga que pegasse os remédios necessários na despensa do hospital. Sua amiga sempre concordava e depois ela ia pegar os remédios na hora combinada.
Em primeiro lugar, ela decidiu aceitar a mentira do diabo sobre pecado pequeno e pecado grande, e fazendo isso ela rejeitou minha verdade. Ponto e vírgula. Ela também fez com que outra pessoa pecasse e furtasse em favor dela própria, mas o pior de tudo é que ela ofendeu o Espírito Santo. Esse é o motivo dela estar no inferno. Não importa que você traga milhares de almas para o Senhor, ainda é possível que você vá para o inferno caso ofenda o Espírito Santo. Você não deve apenas se importar com a salvação dos outros, mas também deve estar atento a não esquecer de sua própria alma. Esteja sensível ao Espírito Santo todo o tempo. Depois de proferir essas palavras, o Senhor disse que deveríamos voltar. Muitos cristãos que ouvem essa história consideram esse assunto complexo. Sempre ouço perguntas do tipo: mas o que você me diz sobre justificação, misericórdia e graça? E também se é possível perder sua salvação depois de recebê-la. Isso não é severo demais? Pode Deus ser tão cruel assim? Bem, como eu disse no começo do livro, não estou apresentando nenhuma teologia aqui. Apenas estou contando aquilo que o Senhor havia mostrado e ensinado a mim, e também aquilo que Ele permitiu que eu testemunhasse. Por favor, consulte sua Bíblia para obter respostas. Veja os seguintes versos e faça seu próprio julgamento. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9:27. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6:1-2. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Romanos 6:12. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Hebreus 10:26-27. É possível que eu vá para o inferno depois de servir o Senhor e levar muitos a Cristo? Você é o Na segunda-feira, dia 6 de março de 2006, fui acordada pelo meu despertador que tocou às 5:30 da manhã. Comecei a orar e percebi que havia uma grande unção sobre mim. Senti meu corpo fraco e trêmulo, ondas de eletricidade percorriam meu corpo. À tarde, quando estava deitada na cama, vi uma luz brilhante enchendo o quarto. Vi minúsculas bolinhas brancas do tamanho da cabeça de uma agulha. Essas pequenas contas redondas caíam como chuva e penetravam em minha pele. Também vi uma nuvem, algo como uma névoa branca vinda de cima. Essa névoa também preenchia o quarto e penetrava em minha pele quando a tocava. Logo pude ver Jesus vindo caminhando do meio da névoa. Ele se sentou em sua cadeira próximo à minha cama. Eu não fazia ideia de onde apareceu aquela cadeira. Ela simplesmente aparece assim que ele faz menção de se sentar. É uma bela cadeira de ouro maciço, seu formato é similar ao da maioria das cadeiras normais com suporte para as costas. Cada perna é uma estrela prateada, uma estrela similar, porém maior, serve de apoio para as costas. E em cada perna há uma roda. Jesus me saudou e esticou sua mão em minha direção, dizendo que levantasse, pois o tempo passa muito rápido. Ele me puxou pela mão, fazendo com que sentasse na cama. Então ele disse: Victoria, vamos orar. Ele orou em uma língua que eu não conheço. A única palavra que compreendi foi amém. Ele me perguntou o que eu estava vendo, então lhe contei que via grupos de pessoas indo aos seus lugares de trabalho, e outras chegando no serviço. Eu também via pequenas contas brancas caindo sobre aqueles que chegavam primeiro em seu local de trabalho. Depois do primeiro grupo, chegou outro grupo mais tarde. Mas nessa hora a chuva de pequenas contas havia terminado. Também vi diferentes grupos de pessoas chegando em diferentes igrejas em uma manhã de domingo. A chuva de contas brancas começou a cair assim que os primeiros fiéis entraram na igreja.
E continuava a cair até que em um certo momento a chuva parou. Aqueles que chegaram depois não receberam nada. Jesus perguntou o que eu havia compreendido dessas visões e eu disse que não havia entendido o significado. Então ele explicou que essas visões significam que todas as vezes que você tem de estar em determinado lugar e determinada hora é porque há anjos distribuindo bênçãos nesse horário específico. Se você chega no tempo certo, você recebe suas bênçãos, mas caso você se atrase, você perde suas bênçãos para aquele dia, já que os anjos distribuem essas bênçãos para um horário específico. Victoria, eu quero lhe avisar disso pois você sempre chega atrasada no trabalho e principalmente no culto da igreja. Você tem de saber que todas as vezes que você se atrasa sem nenhum motivo válido, você perde para sempre as bênçãos desse dia e elas nunca mais retornarão para você. Victoria, você tem de parar com isso e nunca mais haja dessa maneira, a menos que você tenha um motivo válido para chegar atrasada. Quando o Senhor disse essas palavras, eu realmente tive vontade de sumir ou de lhe dar alguma desculpa aceitável para a minha indisciplina. Contei-lhe que muitas vezes eu acabava dormindo demais, mas ele fitou direto em meus olhos e disse que eu estava mentindo, pois eu tinha uma tendência péssima a voltar para a cama depois de ter acordado, de sucumbir ao desejo de dormir por mais alguns minutinhos. Depois de Jesus ter me repreendido, ele disse: levante-se. Vamos logo. O tempo passa muito rápido e temos coisas a fazer. Nessa hora o Senhor me levou a um lugar onde jamais havia estado antes, era também a primeira vez que caminhávamos pela estrada que pegamos nesse dia. Chegamos a um jardim cheio de belas flores e belas árvores verdes, nada na terra é comparável à sua beleza. As flores eram de todos os tipos de belas cores vivas. Sentamo-nos em um belo banco de praça feito de ouro maciço com pequenas estrelas prateadas e brilhantes. Ao sentarmos, ele apontou para algo à nossa frente e disse: Victoria, veja. Você consegue ver aquela cidade? Quando olhei, vi uma cidade muito brilhante e enorme. Era de uma beleza além de qualquer descrição. A cidade possuía um portão brilhante dourado, e em sua frente estava sentado um senhor de idade avançada. Ele tinha uma longa barba branca e cabelos brancos. Eu já havia visto esse senhor anteriormente, e quando perguntei a Jesus quem era esse homem, ele respondeu que era Abraão, o pai da fé. Eu vi muitas estradas pavimentadas com ouro nessa cidade. Haviam prédios altos que brilhavam como ouro. O brilho e luminosidade dessa cidade são indescritíveis. Jesus se voltou para mim e perguntou: o que você acha dessa cidade? Respondi que era muito bonita e que eu gostaria de ir lá. Jesus disse: eu vou te levar a esse lugar caso você continue obedecendo, pois é lá que estará a sua morada. Continue obedecendo, pois se você desobedecer, Victoria, corvos irão voar sobre sua casa. Sua casa servirá de moradia para corujas e divertimento para demônios. No entanto, não tema, pois eu estou convosco. Apenas obedeça. Pois todo aquele que é desobediente terá sua casa coberta por corvos e servirá de moradia para corujas e divertimento para demônios. Jesus Cristo é real e ama a todos nós com um amor indescritível. Seu maior desejo é que nós escolhamos a vida a fim de passarmos a eternidade ao seu lado. Seu coração sofre por cada um que morre e vai ao inferno por rejeitar a salvação que ele oferece, mas muitos preferem escolher o caminho da morte. Mesmo que você seja um cristão nascido de novo, por favor, lembre-se sempre desse aviso: o tempo passa muito rápido.